Me conta um pouco da sua história. Olá, olá! Pessoal, hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial e eu estava escolhendo uma música para homenagear essa pessoa. Então, enquanto a gente espera ela entrar, eu trouxe uma música das antigas. É uma música para homenagear essa nossa colega. Vamos aguardar ela entrar. Enquanto isso, se você quiser me contar a sua história, você me manda uma mensagem, tá bom? Me conta. Não faça parte da passagem com essa flor a bordo. Vamos aguardar a Cris entrar. Enquanto isso, a gente escuta uma musiquinha. Você tem medo de avião? Que é bobagem, medo de avião. Atenção, senhores passageiros da VASP. Estamos nos preparando para aterrissar. Antes do desembarque, queremos deixar o nosso muito obrigado e esperamos revê-los breve a bordo desta. Vamos aguardar a Cris, que está entrando. Só esse pedacinho final, enquanto ela entra. Estamos nos preparando para aterrissar. Ó, essa música é para você. Queremos deixar o nosso muito obrigado e esperamos revê-los breve a bordo desta ou de qualquer outra aeronave da VASP. Viu? A bordo desta ou de qualquer outra aeronave. Me conta. Ah, essa música me fez chorar. Ah, só você, né? Me conta. Conta aí para o pessoal o seu nome, da onde você está falando e conta pra gente um pouco dessa história incrível. Bom, obrigada por ter sido convidada, de estar podendo aqui partilhar um pouquinho da minha vida e inspirar, talvez, outras pessoas, né? Eu estou aqui em São Paulo agora e estou recém-aposentada, fazem vou fazer 10 meses que eu estou aposentada e então estou aí vivendo uma segunda primavera, como diz o mestre do mestre Liu Pailin, né? Que é hoje é meu segundo caminho, né? Mas a aviação para mim foi uma paixão, foram 41 anos e assim, hoje eu olho e falo, nossa, eu acho que era apaixonada por avião. Eu não... Tem alguns amigos que falam, Cris, você falava que você ia ser comissária. Eu não lembro, eu lembro que eu falava que eu ia viajar o mundo, que eu queria conhecer o mundo. E eu morava em Londrina, né, que era interior, e interior antigamente não é que nem hoje, né, que tem acesso a tudo, né? Era tudo muito, muito distante, né? Mas em cima da minha casa passava bem o avião da Sadia, né? E ele passava na hora do almoço. Então eu sempre largava o almoço e saía correndo, pulava assim, que tem um terraço, na minha casa tinha um terraço, tinha uma escadinha para ir para o jardim. E eu pulava e olhava aquele avião passar e falava, um dia eu vou estar aí dentro. E aí eu não programei nada não na minha vida, assim, eu só vim para São Paulo com 18 anos para tentar a vida, assim, tentar ganhar dinheiro, porque eu queria me encontrar. Porque lá em Londrina, como eu tinha muito conflito de geração com a minha mãe, que era muito mais velha que eu, né? E assim, aí era difícil, né? Difícil, assim, sonhar com ela, né? Ela trazia muito puxão, né? E já meu pai era uma pessoa, assim, que tinha outra cabeça, né? Família Cunha, um pouco assim. A avó já era, né? A mãe dele foi uma pessoa, assim, com uma cabeça aberta, né? De sempre incentivar
as mulheres, as filhas a serem independentes, né? E meu pai também sempre colocou isso, né? E ele era uma pessoa totalmente diferente, tanto é que os pais das minhas amigas, as minhas amigas falavam, Cris, queria um pai igual o teu, né? Porque ele era muito doce, ele deixava eu solta, mas ele falava, olha, eu confio no que eu te ensinei, né? Então agora vai para a vida enquanto a gente está vivo, né? Para se você precisar de apoio, qualquer coisa, a gente está aqui. E aí eu saí com 18 anos e vim para São Paulo meio sem nada programado, sabe? Programar para mim é uma coisa meio difícil. E aí eu ganhei um dinheiro da minha mãe, vim para passar férias, né? E aí eu não voltei mais. E aí eu arrumei um emprego na DPZ Propaganda, que foi um lugar ótimo, maravilhoso, por ser meu primeiro emprego, né? Tinha uma amiga minha de Londrina que trabalhava lá. E assim, eles foram muito carinhosos comigo e mesmo com ela, porque a gente era muito, chorava pra caramba, né? Assim, imagina, vim do interior para São Paulo, né? Eu não sabia fazer cheque, eu ganhei meu primeiro salário, tiveram que ir comigo lá no banco ensinar a fazer cheque e tal. E tive um chefe que foi um paizão para mim também. Todo mundo foi assim muito legal. Um ambiente ótimo, excelente. E aí eu comecei assim de final de semana, eu comecei a ir para Santos, que eu tinha tios que eu tinha recém conhecido, porque como a família é muito grande, né, a gente não se conhece, né? Demora. E ali eu conheci meus primos e um dia num domingo eu comprei o Estadão, sentei no meio da sala, assim, abri e falei, hoje eu vou arrumar um emprego bom. Porque tinha um tio que falava, você tem que procurar os anúncios grandes, esses são empregos bons. E aí eu fui e tinha lá o anúncio da VASP. E aí eu recortei, mas assim, os requisitos que tinha lá, assim, pedir idioma e tal, e eu não falava, nessa época eu não falava, né? E eu era muito desajeitada, né? Eu era muito nova, assim, e tinha o rosto cheio de espinhas, sabe? Era uma adolescente, né? Eu tava ali, mas... E aí eu fui fazer a inscrição, não falei para ninguém, só meus primos que foram os meus cúmplices, né? E que foram assim, nossa, eu devo muito a eles o apoio. E aí eu fui fazer a seleção e quando eu cheguei lá, era uma fila de rodar quarteirão, assim. Era muita gente, muita gente, muita gente. E parecia assim um vestibular, né? Porque a gente passou por várias etapas e demoravam as etapas. Saía no jornal a lista dos aprovados, né? E aí ia minguando, minguando até chegar à final. E eu costumava ir para Londrina de final de semana sempre, que eu estava aqui, né? Porque eu ficava, ou eu ia para Santos ou eu ia para Londrina. E aí eu comecei a não ir para Londrina, né? E que eu fui passando e eles pareciam que eles faziam as coisas tudo no final de semana, sabe? Já para ir mostrando que a vida ia ser assim, final de semana ia ser usado. E até que eu fui aprovada. E aí quando eu fui aprovada, nossa, eu fiquei assim, e aí eu peguei não, ainda no meio, eu liguei para minha mãe. Não, no meio, que eu liguei para minha mãe da aprovação, um pouquinho antes, que eu não conseguia mais ir para Londrina, né? E fui avisar e falei, eu não estou indo aí porque eu estou fazendo seleção para ser comissária e estou passando. E assim, foi um balde d'água, porque ela virou e falou, você não podia me dar maior desgosto na vida. Porque antigamente ser comissária, né, tinha toda uma fama, né? De ser mulher da vida, né? E tal. E aí eu chorei, chorei, chorei. E meu pai achou ótimo, né? Porque ele sempre falou para mim: vai viajar, que isso é a única coisa que ninguém vai tirar de você na vida. E aí eu estava lá chorando na recepção da DPZ, tendo que fazer o teste de estética. E aí eu pelotei toda, né? Fiquei toda inchada. E aí
o meu chefe desceu, aí todos os contatos lá da TPZ, tudo em volta, tentando me consolar, e meu chefe desceu e falou, sobe. Aí eu fui lá na sala dele, ele falou, escuta, você veio para cá para ter tua vida, né? Então, agora chegou a hora, a vida está te chamando. Vai para casa, se arruma bem bonita e vai fazer teu teste final, que foi de estética. E aí eu passei. E aí eu passei, e aí eu comecei, né? E antigamente, na aviação, era assim, você era selecionado e aí você ia ter o treinamento dentro da empresa. Então, você passava 3 meses tendo treinamento lá, fazendo toda a parte de treinamento de emergência, né? A questão de todo o treinamento. E no final de semana a gente ia para um avião que ficava no pátio e aí fazia treinamento prático. Então, às vezes, aquela garoinha caindo, assim, aquele frio, e a gente ali saltando escorregadeira, fazendo tudo em loco, né? No avião. Fazia o serviço de bordo e aí depois toma descer escorregadeira e gritar e pular e tal. E para gente nova, né? Nossa, aquilo é o máximo, né? E minha turma foram 80 garotas, todas assim, nessa faixa de idade, 19, 20, 21, né? E era extremamente puxado o ensino. A gente estudava muito porque a gente tinha que prestar a prova do DAC na época, né? Que é o Departamento de Aviação Civil. E aí, dentro desse curso também, a gente tinha curso de etiqueta e tive a honra de ter aula com a Cristina Ufon, que ela é maravilhosa, né? Conheci muito. É uma pessoa maravilhosa, porque ela não só ensinava a etiqueta, mas ela falava. E aí, gozado que agora falando, me vejo assim, eu hoje pratico Tai Chi, né? Tudo chinês, e eu fiquei encantada com ela falando dessa coisa da gente nutrir o nosso interior para embelezar o mundo, né? Nutrir, então, foi um referencial para mim. E aí, quando terminou o curso, a gente ganhava um salário já, né? Fazendo o curso. Eu nunca tinha andado de avião. Eu nunca tinha andado de avião. E aí eu comprei uma passagem de Transbrasil para ir para Londrina. Comprei uma roupa toda bonita. E aí eu fiz a prova e peguei o avião e fui para Londrina. E aí eu passei muito mal dentro do voo, muito mal, porque esse trajeto São Paulo-Curitiba, Curitiba-Londrina, chacoalha muito. E eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou trabalhar nisso, né? Quando o avião virou, assim, que eu olhei a terra ali embaixo do céu, eu falei, que é isso? Aí eu cheguei em Londrina, branca, desci e falei, tô fora, vou voltar de ônibus para São Paulo, não vou aguentar, não. Mas aí fiquei lá uns 10 dias, me recuperei, tomei coragem de novo e voltei e passei mal do mesmo jeito. E fui. Aí, quando chegou a nossa escala, né, que a gente fica super assim, né, animada de saber para onde que eu vou, né, e tal, a minha escala saiu para voar no Eletra, que era ponte aérea, então eu ia voltar e ficava em casa. E eu fiquei muito desapontada, mas para mim acho que foi Hoje eu vejo que tudo que acontece na vida da gente é porque tinha que acontecer e é o melhor, né? E aí eu tive uma instrutora, a Flávia, tinha um grupo que voava fixo no Eletra. E ela era muito legal, assim, muito leve e tal, divertida. E lá fui eu voar no Eletra, né? E aí era um voo mais tranquilo, voava mais baixo. A tripulação técnica era da Varig, os comandantes eram da Varig, que era um pool que tinha, né, de empresas. Então a gente voava com eles. O avião era da Varig, né? Então era uma tripulação ótima e eles adoravam voar com a gente, porque na época podia escolher a comida. E eu não entendia isso quando eu entrei. Falei, como assim pode escolher? O que você quer comer? E eu falei, nem isso sabia o que escolher, né?
E ele sempre falava, ai, que bom, hoje nós vamos comer filé parmegiana e pudim de leite. Eles adoravam. E aí, no meu primeiro voo, o primeiro passageiro que entrou no avião, assim, foi o Antônio Fagundes. Aí a minha instrutora falou, vem cá, Peru. Ela falou, vem cá, que eu vou te apresentar. Ó, essa daqui é minha aluna, o primeiro voo dela, tal, não sei o quê. Ela foi quebrando o gelo, né? Porque a gente entra em pânico, né? E a gente tem preocupação do horário, né? Que é uma coisa que é super rígida na aviação. Você não pode atrasar, não pode, porque ali depende de você, né? De todo mundo, né? Tem que sair naquele horário. E aí eu fiquei voando uns 3 meses lá na ponte aérea e foi um tempo maravilhoso porque foi me ajudando, né, a ir adaptando com esse mundo novo, mas eu passava mal também, sabe? Eu enjoava pra caramba, o avião ele tinha um balanço assim, então pousava, eu tinha que ir lá para a escada ficar tomando ar para recuperar. Mas assim, os passageiros eram ótimos, era um voo tranquilo, e o visual era lindo. Então, uma aviação de sonho, né? E aí depois é que eu passei para o jato. E aí a minha instrutora foi a número 1 da VASP, a Anitta. Então ela foi assim uma pessoa, uma mãezona, né? E ela era, todo mundo avisou, né? Porque todo mundo queria saber como é que é meu instrutor, tá? Então ela falou, ó, ela é super padrão, mas ela é ótima. E dito e feito. Tudo que ela me ensinou, eu levei para a vida nesses 41 anos. E não tive problema nenhum, graças a Deus. Né? E aí foi isso, comecei a voar com a Anitta. E também chegava voo noturno, que tinha que ficar a noite inteira, né? Sair assim, tinha um voo da gente de Fortaleza, que a gente ia até São Luís, Teresina, e voltava, né? Nossa, eu enjoava muito. Deus, nossa, era um horror. Um horror. Tinha que ficar lá fora da escada tomando ar. Então, porque você se adaptar, né, com a vibração, né? Com o ruído, com aquele ar seco, né? E com aquelas pessoas te chamando o tempo todo, né? Eu fiz um voo que... um dos primeiros voos que eu fiz, eu fui para... era Manaus, bate e volta. A gente saía daqui cedo e fazia Brasília, Manaus, Brasília, São Paulo, e não tinha Guarulhos, era Congonhas. E era no 727-200, que era um top, né? O avião top na empresa. Grande. E aí foi um horror, porque o aeroporto fechou aqui, a gente teve que ir para Campinas, e aí os passageiros chamando, querendo saber o que ia acontecer com eles e tal, não sei o quê. E eu cheguei em São Paulo, era 1h da manhã, de ônibus. A gente veio lá de Campinas, né, pousamos em Viracopos, e estava com 38 de febre. De tanta mudança de temperatura, né? O corpo não aguentava. Então, todo mês ficava doente. Todo mês ficava doente. Até se acostumar, né? Até o corpo ir se acostumando a essa vida. E quando que você parou de passar mal, de ter enjoo? Ai, olha, eu passei, depois foi diminuindo, mas conforme o comandante, tinha um comandante na VASP que a gente já sabia que a gente já ia chegar enjoado. Porque a aproximação que ele fazia era um horror, então a gente já sabia que ia ficar enjoado. Então, assim, esse tipo de coisa, né? Mas depois fui acostumando, mas eu acho que 1 ano ou pouco mais. Mas com esse comandante não, era sempre, passava mal, mas era a forma, né, dele pilotar. E o corpo, a imunidade e o corpo vai acostumando também, não vai? Ele vai lutando, né? Ele vai como a gente sabe, né? A gente vai fazendo, a gente vai, e a gente vai... O corpo vai dando tudo que ele pode, né? Que a gente vai usando, né? E aí que começou a chamar a minha atenção essa questão de saúde, né? Porque começou a mexer,
com o meu psicológico. E essa questão, antigamente não tinha internet, não tinha nada, então a gente ficava sozinho nas pernoites, né? O que me salvou muito é porque eu tinha parente em todo canto, então toda cidade eu tinha alguém para visitar. Mas, e, mas assim, eu comecei a procurar meios de você, do meu corpo estar mais forte, né? E eu sempre tive paixão para trabalhar com o corpo, né? Eu fiz dança lá em Londrina com um professor que era aluno da Angel Viana, de consciência corporal. Depois vim para São Paulo, procurei pessoas para fazer isso. E aí, um belo dia, eu encontrei o Tai Chi, que era na Rua Augusta. E aí, quando eu fui lá fazer uma Ainda aula... é. Ainda Não, é. não, Não é essa mais? não. Eu acho que agora não é o rock. Até o meu primeiro professor, é, ele faleceu o ano passado. Mas não, tem a Associação Brasileira de Tai Chi, que é na Joaquim Eugênio de Lima. Tem, Ah, é. E aí eu fiz e fiquei encantada com Tai Chi. E aí comecei a praticar e, e voando e sempre procurando formas de ter saúde, né? Porque morando em São Paulo, esse clima, antigamente era pior, né? Então foi assim. Aí foram 12 anos. Aí todo mundo vai perguntar para mim: ah, Tia, você teve algum problema, alguma emergência, alguma coisa, né? Então pergunta. A única emergência séria que eu tive, que graças a Deus não aconteceu nada mais sério, foi aqui em Congonhas, que a gente estava pousando 10h30 da noite com chuva e eles tinham feito um recapeamento errado da pista tal, e ela estava deslizando. E aí a gente pousou e o avião deslizou e não parou, né? E aí eu estava com a minha colega lá atrás e a gente sentiu que o comandante estava tentando segurar o avião, que ele deu reverso, que ele pisou no freio e o avião continuava na mesma velocidade. E a gente falou, agora chegou o nosso fim, né? Era no Jabaquara, estava vindo para a direção de Jabaquara. Aí a gente se juntou assim e falou, agora vai, né? E aí ele deu um cavalinho de pau. Deu um cavalinho de cavalinho de pau. pau, cavalinho pequenininho de pau, assim, um avião. Fez assim, ó, zuca, nem eu acreditei que aquele avião fizesse isso. E aí o trem de pouso ficou no gramado, assim, sabe? E aí parou ele, né? E aí, mas assim, não teve pânico, não teve nada, assim. Tiveram passageiros que nem se deram conta, teve um que comentou para o passageiro, nossa, comandante Barbeiro, né? E outro falou, cala a boca, nós estamos em cima do gramado, né? E aí a gente desembarcou pela porta dianteira, só porque ele ficou inclinado, né? E aí, quando eu desci, que eu vi o estado do avião, aí eu não conseguia parar de falar. Fiquei falando até 3h30 da manhã, cheguei em casa, não parava de falar. Mas do resto, assim, a gente tinha muito mais emergência antigamente, né? Assim, tipo, no trem de pouso não está sinalizando que baixou. Então, a gente tinha que sobrevoar aqui em cima de Congonhas para a torre ver, dar ok e a gente vinha para pouso, né? Ou então, se dava algum outro problema, a gente ia para Campinas, que tinha a pista maior, né? Mas Quantos tudo anos você sempre... fez? Quantos anos de nacional para poder pegar uma internacional? Então, eu tive minha vida foi meio assim, não foi uma vida comum de aviação, né? Porque eu fui 12 anos na VASP, e na VASP eu fiz internacional, a gente fazia Orlando e fazia Havana, né? Tinha recém-aberto a ilha, né? E, e fiquei com esses dois. Mas aí teve um baseamento também, que era ficar morando lá em Manaus e fazer os voos lá para cima, mas eu não fiz porque eu tinha decidido que eu ia estudar. Então eu consegui ficar voando 4 anos na ponte aérea. Então eu voava de manhã cedo e à noite eu ia para a faculdade. Então eu optei por isso, né? Que eu senti que eu precisava estudar, porque só voar não dá, não. A gente vai ficando muito limitado, né?
E isso para mim, né, que eu senti. E aí, o que que aconteceu? Quando eu estava com 12 anos de aviação, foi aquela época que o Canhedo comprou a VASP, e estava super ruim, tudo incerto e não sei o quê. E eu estava passando por um momento assim muito triste da minha vida, né? Assim, de terminar um namoro que era muito importante e tal. E aí um amigo meu chegou e falou: Cris, a Varig abriu. E o sonho de todo comissário é ir na Varig, né? Se bem que eu optei para ficar na VASP, que logo no começo que eu entrei na VASP, abriu a Varig, e eu não quis ir porque era tão bom o ambiente na VASP, era uma farra, era uma alegria, era uma delícia voar lá, sabe? Era muito bom. Eu não tinha essa cabeça de imaginar, sabe, vou voar internacional, aquela coisa. Não tinha. Queria mais era coisa boa e, assim, divertida. Então, foi muito bom. Aí, quando apareceu essa oportunidade da Varig, eu estava com 30 anos, e aí eu falei, ah, não, eu preciso provar que eu alguma coisa para mim nesse momento tão difícil da minha vida. E aí, e aí fui lá e fiz a seleção, né? E aí um dia eu estava entrando para fazer seleção, um amigo meu da VASP me viu, entrou e foi lá e me pegou lá dentro da seleção. Falou: o que você está fazendo aqui? Volta, aqui não é teu lugar, não, menina. E aí todo mundo tentou, assim, várias pessoas da VASP me ligavam, falavam: Cris, não sai, não sai. E eu saí. Aí eu saí, a VASP começou a fazer voo internacional. E aí foi muito difícil, porque aí também tinha a questão que o Eletra, a gente já não podia mais voar na Eletra, e faltava um ano para eu terminar a faculdade. E eu falava: como é que eu vou perder essa faculdade agora? Porque não é fácil, né, a gente voar e estudar, não é. E naquela época era muito mais difícil. E aí eu fiz a seleção na Varig, e aí, às vezes, no meio da seleção, eu tinha vontade de desistir. Aí eu fiz amizade com a Silvia, que estava vindo da Transbrasil, e ela falava: não, Cris, aqui vai ser muito melhor. E o pessoal falava: não vem, que o negócio não tá bom. E eu falava: não, o tripulante reclama muito, eu vou sim. E aí acabei mudando. Então foram 3 anos que eu sofri muito, vendo o avião da VASP decolar, fazer os voos internacionais, e eu lá na Varig começando tudo de novo, né? Mas também valeu muito porque foi ótimo. Eu realizei esse sonho, né? Eu voei como tripulante no 747, no Jumbo, né? Que eu ficava olhando sempre lá no visor e falava: um dia eu vou voar naquele avião, né? E aí, e aí voei, né? E assim, quando eu fui. E é muito legal, né? Você tá trabalhando na empresa mais importante, né? Que tem também. E como já a VASP já não era mais aquela VASP que eu tinha vivido, né? Então, eu vivi momentos muito legais na Varig, muito gostosos, mas eu não consegui chegar no internacional, porque eu peguei um pedaço da Varig que ela começou a declinar, e foram 16 anos declinando. Então, eu fiz assim, só. é, eu lembro que eu fiz, acho que fazer Orlando também, que eu fiz na Varig. E nada, e não passei, fiquei naquela turma que não vai, não sobe, não desce, porque na aviação tem isso, tem épocas que você sobe, depois você volta, e de acordo com o mercado, né? Então, é uma vida muito instável, né? Então você fica a mercê do que está acontecendo no mundo, né? E aí eu fui na Varig até terminar. Nós vamos lá 6 meses sem ganhar um tostão, todo mundo trabalhando para manter a companhia, acreditando que a gente ia salvar a companhia. E foi uma solidariedade muito grande. E, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, e assim, e eles roubaram tudo da gente, né? O plano de pensão que a gente tinha também, eles faliram, né? Agora é que a gente está começando a receber um pouquinho, depois de todos esses anos. Mas todo o nosso pagamento, essas coisas, tudo foi. A gente ficou assim,
ah, sem, sem nada, né? Mas eu já paralelo a isso, eu sempre fui estudando, né? E lá, quando eu mudei para Varig, que eu não conseguia ir para o Eletra para terminar minha faculdade. Um dia eu estava lá na chefia pedindo, implorando, chorando para fazer uma escala que me desse um dia de folga e meio dia, mas naqueles dias certos para eu conseguir fazer a faculdade. E aí, é, e aí eu tava lá e todo mundo dizendo, não, não dá, não dá, porque eu era nova, né? Entrou um senhor e falou, minha filha, o que está acontecendo com você? Aí eu expliquei para ele e falou, me manda uma carta da faculdade dizendo os dias que você precisa, que o que eu puder fazer para você se formar, você vai se formar. E era abaixo do chefe da escala, que era do Rio, e estava aquele dia em São Paulo. Então foi um anjo na minha vida e eu consegui me formar, né? Foi muito legal. E aí eu fui estudando mais, tal, então, porque eu sentia que eu precisava ter uma segunda vida, até por questão de identidade, sabe? Porque senão você fica muito à mercê do trabalho e é um trabalho que é muito instável. Né? É muito instável. Você está sempre sendo ameaçado, é sempre um passageiro que reclama e aí você vai ser chamado na chefia. É, então, sempre tem um medo pairando, sabe? De que você vai perder o emprego. É muito ruim isso, nesse sentido. Mas eu nunca tive esse problema, mas carreguei isso, assim, sabe? De você ter que engolir muita coisa, muito desaforo, né? Muita falta de educação, muito desrespeito, porque você está vestindo um uniforme, então você tem que contornar, né? Você tem que contornar a situação. Então, foi um duro aprendizado, não foi fácil, não. E a aviação, ela tem fases também, né? Ela tem fases que você não quer ver o avião na frente, de jeito nenhum. Não quer. Você não quer, não quer, não quer, não quer, porque cansa muito, né? Os tripulantes, eles são muito afetados pela síndrome de burnout, né? Que é aquele trabalho onde você trabalha demais e não é reconhecido pelo teu trabalho. Então, com as enfermeiras, professores, né? Então, eu fui participando de encontros de saúde, de medicina aeroespacial, tudo, para entender e para ir ajudando meus colegas e também a mim mesma, né? Então, quando a Varig acabou, eu falei, encerrou a minha carreira. E não queria mais voar, não. E aí eu fui trabalhar, eu já tinha meus pacientes lá no Rio, eu morava no Rio. Na época da Varig, eu morei no Rio. E aí foi uma época muito boa ficar sem voar, assim, porque de manhã eu ia fazer tai chi, aí depois vinha fazer minha comida, e depois eu atendia meus pacientes, e era muito bom dormir em casa todo dia, era uma delícia. Eu adorava morar no Rio, no lugar onde eu Mas morava. as pessoas aí não sabem, você atendia no quê? Então, eu atendia com a massagem chinesa, com a Tuiná. Eu fui fazer um curso de especialização em massagem chinesa, porque eu até outro dia vi você falando que você não gosta que mexa na sua cabeça, né? E assim, numa live que você falou, e eu tinha uma tia que ela também não gostava que mexesse na cabeça dela. E um dia eu cheguei na casa dela e ela estava com muita dor de cabeça. E eu falei, posso fazer uma massagem com você? E aí, quando terminou, ela virou e falou, olha aqui, vai se especializar porque você é boa nisso. E aí eu fui. E esse curso que eu escolhi não era um curso só de massagem, né? Ele tinha todo o embasamento da medicina tradicional chinesa. E que foi, assim, uma abertura na minha vida, mas que eu não entendi no começo, não, porque era muito difícil entender. E a coordenadora do curso era uma ex-comissária da Vale. Mas depois que eu fui conhecendo, fui entendendo, aí fui me apaixonando pela medicina tradicional chinesa, né? Que é toda voltada para essa parte do natural, né? Ah, que pena. Ficou sem voz. Ficou? E aí eu trabalhava atendendo lá no Rio, né? E não
queria saber. Aí eu fui trabalhar numa pousada de um amigo meu em Garopaba e foi um sucesso também, fazendo massagem lá na pousada. Foi muito legal, umas pessoas bárbaras que eu conheci. E aí depois, um dia, eu voltando, pegando uma ponte aérea, eu encontrei um comandante da Varig e ele falou, ô Cris, você não vai parar de voar não, você é muito nova, tem que voltar a voar. Eu falei, imagina, eu tô com 47 anos. Ele falou, não, 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 a TAM tá chamando todo mundo da Varig, vai fazer seleção sim. E eu falava, mas eu não quero não. Ele falava, não, vai sim. E aí eu acabei indo fazer a seleção e acabei entrando na TAM e fiquei entrei para ficar 1 ano só e fiquei 12 anos. E foram uns anos assim muito legais Cris, assim para mim. eu Foi. vou sair e Vá. vou entrar de novo. Todo mundo fica aí, tá? Eu não conheci, eu não tive a oportunidade de conhecer muito a família do meu pai. Então, graças à minha irmã Laura, eu fiquei conhecendo melhor esta prima. E eu não sei o que aconteceu, Cris, que tudo travou aqui. Ah, é assim mesmo, acontece. Acontece, a tecnologia. Depois Mas você, eu edito, coloco tudo direitinho e coloco lá no nosso IGTV lá. Eu salvei. ai, você é um luxo, viu? Olha, você está sendo a minha inspiração. Depois que você me deu as dicas, eu estou só zapeando lá os desaposentados digitais e tudo para ver como é que você está fazendo a tua incursão nesse mundo digital. Muito legal. Cris, eu Ah, parei de ouvir, assim, depois que é, você foi para o Rio, depois que é. você parou de voar, você voltou a voar de novo. Então, 8 meses depois, eu voltei a voar na TAM, eu passei. E aí eu fui para ficar 1 ano. Eu falei, não, eu vou ficar até a aposentadoria sair e vou parar. E aí eu voei mais 12 anos. E foi muito legal, esses 12 anos foram muito legais, porque assim, eu estava com 47 anos, isso naquele momento era uma raridade a gente começar uma vida numa companhia aérea com essa idade, né? E eles aceitaram muito de nós, da Varig lá, né? Então, a gente começou a voar e aí eu tive finalmente a oportunidade de voar internacional. E sem nenhuma. E sem Deixa eu te nenhuma. perguntar, Ah, e a questão do idioma na viagem ah, internacional? então. Aí já lá na VASP, né? Porque eu fiz 2 viagens de férias sem falar inglês, voltei me achando a pior de todas. E aí estudei, e aí já lá na VASP eu já tinha, né, para fazer esses voos que fazia para Orlando e tal. E aí foi o inglês que foi a minha entrada, né? E eu não foquei em outros idiomas, porque eu ficava estudando a psicologia, né? E ficava estudando também o Tai Chi, e aí foi isso. E aí eu voei, e foi um tempo assim muito, muito, muito bom. Assim, era porque eu tinha sensação e certeza que eu estava finalizando um ciclo na minha vida, né? Então eu fazia os voos, assim, com paixão, sabe? Apesar de ser extremamente cansativo, né? Mas o Tai Chi sempre me ajudou a manter isso. Então, assim, tipo, quando chegava num pernoite, que eu tinha que voltar, a volta sempre é mais pesada, né? Eu ia pro chão e fazia um Tai Chi sentado e recuperava energia e voltava, né? E aí, assim, eu sempre gostei, eu escolhi a aviação para conhecer pessoas, é de verdade isso, que a gente fala isso, né, na entrevista, depois tem um monte de gente que fala, não aguento ver mais gente na minha frente. Conhecer as pessoas e conhecer lugares diferentes. Então, nos pernoites, eu fazia isso, sabe? Eu gostava de passear. Muitas vezes eu saía sozinha,
para ir fuçando e conhecendo, ou parando no lugar e ficar observando e tal. E E aí ter esta disponibilidade e esta presença de que vamos aproveitar o momento, né? Já que eu estou aqui, eu vou aproveitar e vou conhecer, não é, ficar, ai, tô cansada, né? eu arrumava um jeito, né? Assim, descansava, tentava equilibrar tudo. No descanso no avião, eu descobri que se eu comesse um maracujá antes do meu descanso, eu conseguia dormir, porque você trabalha, trabalha, trabalha e depois você tem que parar e dormir. Né? Então você tem que ir arrumando técnicas para fazer isso, né? E aí depois de 3 horas, que é o que todo mundo teme, no voo chega uma mãozinha e balança você fala, acabou a tua hora, agora volta a trabalhar, né? E aí você tem que retomar, né? Mas assim, foi uma época de sonho para mim, sabe? Foi um presente que eu tive. E aí depois a Lanchile, né, se juntou com a TAM, virou a Latam. E aí eu fiz voos bárbaros e vou dizer para você, não foi muito difícil eu tomar a decisão de parar agora. A Latam criou um plano de aposentadoria, né? E nessa pandemia eu estava de licença, eu tinha pedido uma licença, e eu pensei e falei, acho que chegou a hora, vão ter muitas demissões, então é melhor você deixar teu lugar para alguém que está começando, né? Você já aproveitou, né? Bastante. Aí eu fiquei sozinha em casa, foi muito doído, muito difícil. Devolver o uniforme, muito difícil, muito difícil. O que foi muito legal é que a empresa deixou a gente com crachá de aposentado, que isso ajuda muito ainda na questão da identidade, sabe? De você ter um vínculo com a empresa, não cortar de uma vez, porque ser comissário é uma coisa que é totalmente diferente de qualquer coisa. É um mundo totalmente diferente, é um outro mundo, né? Então, é Me diz isso. uma coisa, e durante a vida você passou por três, eu percebi, três Três. momentos de preconceito, né? Primeiro, o Ah, preconceito da menina entrando na aviação, que tinha-se é, aquela ideia de que a aeromoça era um cargo de procura-marido, né? é, Depois, aquele preconceito de que, como você é mulher, né, você tem que se prestar a determinados trabalhos. é, Depois, a mulher de mais idade, né, é. enfrentando as mocinhas na aviação. E você acha que isso tudo já diminuiu, já acabou? Essas coisas continuam na cultura? Existem países e companhias que ainda têm esse preconceito? Como é que está isso, você acha, na aviação? Hoje em dia já modificou bastante, bastante. Agora também a forma de encarar a profissão também, principalmente aqui, mudou bastante, né? Mas assim, mas ainda no imaginário masculino, ainda fala aeromoça, ainda passa, sabe? Aquela coisa assim que a gente fica solto em hotéis maravilhosos, como também com os comandantes, né? Mas assim, tem muitos casos de muita gente que hoje em dia que são casados, comandantes com comissários, ou comissários com comissários. Já antigamente também tinha, né? De terem a família. E eu acho que para mim foi mais difícil naquela época, porque eu vinha, assim, todo mundo vinha, assim, a maioria estava vindo do interior, né? Mas eu tinha uma mãe mais velha, né? E então eu tive vários conflitos quanto a isso, né? Mas ainda bem que eu consegui passar por tudo. E quando eu entrei na TAM também, teve a questão de que a gente estava vindo da Varig, e a Varig era a Varig, né? E a gente ficava meio como sabe, uma coisa meio assim, uma ameaça. Quem são esses daí que estão vindo aqui, né? Pra passar? E mais velha, né? E eu ficava falando, nossa, mãe, como é que vai ser isso, né? A gente vai com gente tão novinha, né? Assim,
até no aspecto físico, né? Mas foi uma coisa tão interessante, ficou tudo tão misturado, tudo tão bom. Teve uma dificuldade de começo, mas depois que eles foram conhecendo a coisa foi fluindo. E eles falavam assim pra gente, nossa, a gente não consegue entender como é que vocês têm tanto gás, com toda essa idade, com todo esse tempo de aviação, vocês trabalham muito bem dentro do avião, né? Então, assim, Agora, é você chegou paixão. a ser, você chegou a ser instrutora também. Aham, aham, foi. Um dos meus alunos que fui instrutora em voo, né? Um dos meus alunos, hoje, ele voa na Etihad. E ele falou para mim, quando eu dei instrução, ele falou, Cris, eu vou voar lá fora, né? E vou casar com uma oriental, e ele casou e ele mora lá em Doha, né? Então foi uma outra experiência gostosa, né? Passar a minha experiência para outra pessoa que está começando, né? E a E aviação te ajudou no Tai Chi? Você já disse que o Tai Chi te ajudou no desenvolvimento é, da profissão de comissário. Agora, é, a profissão te ajudou no Tai Chi? profissão me ajudou no Tai Chi? Não, acho que o Tai Chi me deu toda a base para eu ter essa saúde, que eu terminei a minha carreira com uma saúde perfeita, sabe? Não tive problema de coluna nenhum. Tá certo que eu trabalhava com essa consciência corporal, mas eu tenho uma saúde muito boa, e graças às práticas do Tai Chi Pailin, e são muito boas. Elas recuperam a energia. Então foi isso, foi o meu aliado, sabe? Assim, e agora vai ser a minha segunda etapa de vida, vai ser isso, ensinar, passar tudo isso que o Tai Chi me proporcionou, sabe? A filosofia, o taoísmo, né? Que é todo embasado na natureza, sabe? Não, de você respeitar os ciclos da natureza, de você se respeitar. É, é muito bom, porque te dá gás. Então, quando elas perguntavam, como é que vocês aguentam fazer tudo isso e tal? Eu acho que tem que ter uma coisa assim de paixão. Você tem que fazer a coisa com paixão. Agora, é uma profissão muito difícil, muito que exige muito de você, do físico, do emocional, sabe? E não só nós, comissários, mas os pilotos também. Eu tive oportunidade agora, nesses últimos 12 anos, que eu chegava na cabine e falava, ó, obrigada, hein? Terminava o voo, eu agradecia, falava, obrigado por me trazer. Porque eu acho a coisa mais incrível, né? Você atravessar 12 horas e pousar aquele avião, entregar todo mundo em casa, né? Eu acho isso assim fantástico, sabe? É uma coisa que eu não vou deixar de me encantar. Então, assim mesmo, todas as pessoas que trabalham para aquele avião subir, elas merecem assim muito respeito, sabe? Porque é uma coisa assim que todo mundo faz com paixão, tem que ter paixão, né? Assim, aliás, todo mundo tem que ser respeitado, né? Todo mundo, diga-se de passagem, né? Mas estou falando pelo que eu vivi, assim, porque eu, e a gente acaba trabalhando, e aquilo vai ficando corriqueiro, né? Para o comandante também. Ele colocou um avião lotado com 400 pessoas. É. Ah, eles falavam para mim, ô Cris, mas isso aí faz parte, a gente foi treinado. Eu falava, caramba, vocês não têm consciência, né? Vocês não têm consciência, assim, da sua importância, sabe? Assim, de você ver. Sabe, um dia eu desci na ponte aérea, eu estava vindo de passageira, o comandante desceu com a malinha dele, assim, o comandante, vou descer com a malinha e tal, pegou o ônibus junto com os passageiros, como um cara, assim, sabe, que não tinha feito nada. Ele trouxe aquele avião, cheio de gente, né? É Então, incrível, né? É incrível. é incrível, é incrível. E essa coisa assim de você levar os sonhos, sabe? Você tá carregando ali um monte de gente com sonhos, e o teu também, né? O dos colegas, né? É um mundo fascinante, é um mundo fascinante. É incrível. Incrível essa história.
Agora, mudando um pouco de pato para ganso, né? É. Conta para todo mundo que está aqui, tem bastante gente aqui, tem bastante gente do meu lado e do seu lado. Você sabe mais do que eu, que você é mais ligada nessas coisas. Conta para o pessoal, qual é, assim, como é que é a nossa linha de parentesco? Conta aí para o pessoal. Ah, então, a linha de parentesco. Pois é, né? A gente se conheceu faz pouco tempo, faz poucos anos, né? E o teu pai era meu primo, né? É, meu Ele primo. O É, pai dele era irmão das. do meu Não, pai, irmão do do meu seu pai. pai. É, Irmão o do pai pai. dele era irmão do meu pai. E aí nós éramos primos. E eu também não conhecia ele, porque a gente foi morar em Londrina e era lá, a gente ficou afastado da família, né? A gente foi morar lá e antigamente tudo era muito difícil, né? A gente se encontrar. Então, eu tenho a felicidade de conhecer meus primos até hoje, né? Conheci você e agora sim, você me inspirando a seguir esse lado digital, assim, é É, muito legal. a gente que escolheu uma segunda etapa um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais zen, a gente não é porque a gente escolheu uma segunda etapa um pouco mais zen que a gente não pode entrar na tecnologia. A gente tem que abraçar isso também, até para poder a gente poder se encontrar assim, né? Se vendo e se conhecendo e tal. É, Para as pessoas que têm aqui, eu ainda tenho esperança de trazer a irmã da Cris para vir falar um ah, pouco, porque é também uma pessoa que eu conheci há um tempo atrás, numa exposição, uma pessoa que tem um trabalho artístico muito legal. E aos poucos eu vou trazendo pessoas diferentes. A Cris falou assim para mim, pessoas que estão aqui nos ouvindo. A minha história, mas o que, que tem a minha história? Eu falei, gente, vocês não sabem o que é a história dessa pessoa, entendeu? E assim, eu tô assim muito, muito grata de você ter disponibilizado, dividir esse pedacinho aqui da sua história com a gente. E assim, para não ficar muito longo, para eu poder depois colocar lá no IGTV e mandar para ah, você é. também, queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal, uma mensagem sua. Olha, acredita no sonho que ele é possível, sabe? E se não der de um jeito, se tiver que ser, ele vai acontecer. Mas acredita. E assim, sempre tenha o coração aberto, muito amor pelo próximo. Eu me emociono porque eu acho que assim o ser humano para mim me emociona, sabe? Eu acho assim, então que a gente acredite, sabe? Que não precisa passar por cima de ninguém, não precisa ser melhor que ninguém, que a gente procure ser o melhor da gente, pra gente. E que isso É, vai reverberar para todo mundo, entendeu? Então é isso que e eu falo. É. acreditar sempre, como vocês estão vendo aí, que o universo conspira sim a nosso É, favor. nossa, 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 conspira mesmo. Mas é assim, vai fazendo e vai fazendo Acredita, bem. É, acredita. acredita. E vai fazendo assim com um coração bom, sabe? Com vontade que as coisas dê certo, e querendo que o outro dê certo, que a vida ela vai retribuindo para você. Pode ser não ser no momento que você estava esperando, mas ela vem, sabe? E também tudo tem o seu tempo certo, sabe? Tudo tem o seu tempo certo. Eu acho que essa pandemia está mostrando isso para a gente, sabe? Está sendo um tempo super rico da gente refletir muito, está sendo difícil. Eu já perdi pessoas super próximas, queridas. Estou com uma grande amiga no hospital que deve estar me ouvindo e que eu estou aqui esperando ela sair esse final de semana. Então, é isso, é a gente acreditar no melhor da gente, sabe? E não escutar o que os outros falam, não, de dizer assim, sabe? Ah,
Ah, é isso, né? Ah, é aquilo. Ah, isso não vai dar certo. Isso não vai. Ah, mas que? Você vai fazer um negócio desse? Ou você chora muito, né? Antigamente falava, tira você a manteiga derretida, você chora muito. E hoje eu choro livre, sabe? Porque eu falo, posso chorar e tá tudo bem. Eu toquei a vida, né? E já chorei muito com passageiros de me emocionar, sabe? De trocar. E tenho histórias incríveis com passageiros que, nossa, coisas assim maravilhosas, sabe? De troca, aproveitar para trocar com o ser humano, né? Aproveitar. Nós vamos ainda fazer mais uma live só para falar de história de causos de inside avião. É, Vamos contar causos de história de avião. Vamos fazer uma live só pois disso. e eu me coloco assim, eu posso tirar dúvida. A minha ideia daqui para frente é dar a aula de Tai Chi online e atender como psicóloga também online. E alguém que queira alguma dúvida e ser comissária, eu estou aqui aberta para a gente conversar. Tenho o maior prazer e quero que todo mundo viva seu sonho, seja qual ele qual for. Não precisa ser grande, não, sabe? Não precisa ser grande, porque eu vou um tempão na Nacional e teve coisas assim maravilhosas, encontrei pessoas maravilhosas. Tive um monte de dificuldade, mas tive um monte de coisa boa também. Então eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. E eu agradeço imensamente a todos que estiveram aqui com a gente, né? Obrigada. Super Obrigada. obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Obrigada. De coração, aquele abraço super forte, aquele beijo no coração. Obrigado, Obrigada. Cris, mais uma vez. Super, Obrigada. super, hiper. E, Obrigada. pessoal, quem está aqui, eu vou ainda agora, eu vou baixar os 2 vídeos, vou editar e se tudo der certo, Essa é até hoje à demais. noite já está. Essa é minha prima, essa é minha prima. Um beijo para todo mundo. Grande. Obrigada, Tchau, Marta. Beijo. tchau. Tchau.